Olá, está começando mais um Revista Gazeta. A partir de agora, a gente vai rever algumas entrevistas que aconteceram no Jornal da Mix e na programação da Gazeta News. E a gente já começa falando sobre inteligência artificial. Você sabia que o uso dessa ferramenta ainda é pouco no mundo dos pequenos negócios? Um consultor explicou que a utilização da inteligência artificial exige base e estratégia legal. E essa resistência é pelo desconhecimento das funcionalidades de como a inteligência artificial, de fato, ela pode ajudar os negócios, né? Não substituindo pessoas, mas sendo um auxiliar, uma ferramenta que é de extrema importância para automatizar processos, para acelerar alguns processos e, consequentemente, também melhores resultados. A gente pode dizer que estamos vivendo uma nova fase, né? Uma nova revolução tecnológica. Assim como aconteceu com a internet há algum tempo atrás, posteriormente com as redes sociais, agora está acontecendo também com a inteligência artificial. Então, se nós, seja no universo dos negócios, na esfera profissional, nas carreiras, não começarmos a aplicar a contento a inteligência artificial, conhecendo um pouco mais e como as funcionalidades dela podem ser inseridas dentro do nosso contexto, vamos ficar para trás e não estaremos dentro dessa revolução digital que não tem mais volta. A grande questão, você acredita, é o operacional ou o medo da insegurança jurídica? Eu estou perguntando sobre insegurança jurídica porque esse tema já está tomando conta também de todo o país e a preocupação é essa, porque enquanto você vende, por exemplo, a ideia da montagem em foto, acho que é só brincadeira e não é, está falando de produção, de uma realidade bem maior. Vamos falar um pouco sobre isso, a questão também da insegurança jurídica. Exatamente, né? Tem muitas deepfakes, né? Tem muitas... A inteligência artificial, assim como qualquer outra ferramenta, ela pode ser utilizada para o mal. Então, as pessoas elas ficam realmente receosas, né, como você vai utilizar. Por isso que é interessante que você tenha essa consciência ética e também que você tenha um filtro daquilo que você vai utilizar, né? A gente não pode também, em todo contexto, você assimilar o que é noticiado, assimilar aquilo que a gente está recebendo, sem ter esse olhar crítico e também observar quais são as fontes, são fontes seguras, né? A gente sabe que o impacto hoje, principalmente nesse contexto onde as mídias elas são integradas, né, eu posso dizer que a informação hoje é na velocidade da luz, né? Hoje o desafio não é o acesso à informação, mas o filtro da informação. E na utilização da inteligência artificial não é diferente, seja na mídia, seja nos negócios, seja dentro do nosso contexto do dia a dia, né? Porque até uma informação falsa que ela é produzida através de uma IA, se a gente não tiver essa consciência, pode causar um impacto muito negativo da vida das várias pessoas, né? Não apenas dos negócios, mas até no nosso cotidiano. Robson, a gente está falando aqui de inteligência artificial, existe o chat GPT, mas não é sobre isso. Aí é só um bracinho ali, um dedinho do que significa esse universo de tecnologia. Como é que a gente poderia trazer em exemplos práticos do que tem à disposição no mercado, principalmente para os pequenos negócios? Como você falou, né? Hoje todo mundo conhece aí o GPT, o chat GPT, porque é mais popular. Mas essa é apenas um exemplo de inteligência artificial generativa. Então, a inteligência artificial generativa é aquela que gera de fato informação, conhecimento e que cria do zero, mas baseada nas informações que a gente fornece. Então, é como se você estivesse ensinando o computador a produzir algo, como se a gente estivesse ensinando até o nosso cérebro a pensar, porque a inteligência artificial, ela pensa por nós, ela analisa dados, ela sistematiza dados, ela produz conteúdo baseado nisso. Sobre inteligência artificial generativa, além do ChatGPT, nós temos o Gemini, temos outras inteligências, né? O Gemini é uma plataforma também muito conhecida, que é da Google. Temos concorrentes diversos que podem ser utilizados para a produção de conteúdo e para otimizar também processos. Na advocacia, né, levando esse contexto do universo que eu trabalho, né, junto com advogados nessas consultorias, eles podem utilizar para elaborar petições, eles podem utilizar para controle de agenda, eles podem utilizar para elaboração de contratos. Nos pequenos negócios também, a IA ela pode ser utilizada para facilitar os processos internos, para automatizar processos, para acelerar algumas dinâmicas que sejam mais operacionais. E às vezes a gente esquece que ele é um aliado, né? Você pode trazer
alguns elementos que eles vão otimizar aqueles meus processos internos, inclusive ganhando tempo, né? Que o desafio que nós temos hoje é o do nosso principal ativo, que é o tempo. E a IA, ela vai auxiliar, não apenas a IA generativa. Quem trabalha com mídia, se você tem aí plataformas para você produzir vídeos, para você produzir imagens, para você até fazer a análise de dados, né, com o objetivo de tomar decisões. A inteligência artificial, ela auxilia também o dono do negócio, né, seja um pequeno, um micro, um grande empresário, na tomada de decisões. Agora, é importante que a gente entenda o contexto e saiba qual a mais eficaz, qual a mais eficiente para a minha realidade. Porque não adianta, às vezes, a gente trazer uma tecnologia de ponta que ela não é adequada àquela minha realidade, né? Como se eu estivesse aqui numa rua de Maceió, andando de Ferrari, andando de Jaguar, né? Com alguns buracos, né? Não estou fazendo nem crítica política, viu? Mas estou falando assim, só contextualizando, só lembrando, porque às vezes você tem ali um instrumento que ele é fantástico para uma realidade que você sabe que ela não vai ser adequada, que não vai ser utilizado dentro da sua potencialidade máxima, né? Então... Eu vi recentemente uma pessoa que produz sapato artesanal. E aí ele tem a matéria-prima no Brasil, mas tem uma tal de uma soleira que, como ele exporta, ela tem uma repercussão quando é fora do país, tem que ser de origem totalmente artificial, não pode ser origem animal, enfim. E aí ele utiliza a inteligência artificial para saber onde tem a matéria-prima mais barata, saber o custo dessa importação e o resultado final do produto que ele vai fazer. Então ele consegue fazer cálculos com previsão, inclusive, 2, 3 meses, quando o produto estiver no mercado, como é que vai ser esse retorno. Quer dizer, isso é uma mão na roda para quem está começando, entender inclusive de logística, né? Exatamente, porque você pode utilizar na generativa a criação de assistentes ou agentes. E você alimenta inclusive com informações. Suponhamos, você trabalha aqui na mídia e você quer produzir uma pauta de conteúdo para o mês todo. Você traz algumas referências, dá ali, né, o prompt de comando, né, que é a engenharia, que também é de extrema importância, que a gente dê o comando correto para ter as respostas que sejam adequadas e vai refinando aos poucos, mas você vai criando nesses agentes também uma linha de raciocínio de pensamento. Então, se você alimentá-los com dados, com informações, com documentos, o refinamento do que vai ser produzido vai ser muito maior. Então, as pessoas elas querem fazer, às vezes, comandos que são genéricos com respostas, né, imaginando que vão vir respostas que são extremamente técnicas e profundas, e isso não vai acontecer. E quanto mais subsídio, quanto mais base de dados, quanto mais referências você der para a inteligência e lapidar também esse processo de raciocínio dela, os resultados eles serão muito melhores, né? Eu tenho um amigo que ele sempre dá o prompt, né, de um jeito que a máquina no final não consegue fazer. Você está vendo que a minha inteligência é maior? Ele ainda acha isso, né? Impressionante. Eu acho que a dica de ouro é conheça bem a ferramenta antes de investir, né? Tenha noção ali do que como vai somar, trazer, né, ali de positivo para o seu negócio. Agradecer ao Robson Costa, gestor aqui de negócios, consultor de negócios aqui sempre com a gente contribuindo. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, muito Robson. Obrigado. Mas é uma boa, né? Você ficar desafiando Demais. lá. Demais. Com a sua inteligência. Você Agora, provoca, mas foi você que propôs errado. Mas se você também der muito comando, ele pode trazer alguma confusão. Ah. Então você tem um limite, né? Até tive a oportunidade de fazer alguns cursos e ele diz o seguinte: você tem ali o contexto, você tem os dados, você vai estruturando, né, para lapidar os dados e tem o refinamento, né? Porque depois você vai tendo que aprimorar. Senão, não fica contente. É isso. Agora, um alerta. A Secretaria de Segurança Pública recuperou mais de 600 celulares que foram roubados ou furtados. E agora está convocando os proprietários para fazer a entrega. A gente vai entender agora como que a gente pode recuperar esse bem perdido. Vamos acompanhar. E a expectativa é cada vez mais a gente poder recuperar os aparelhos. O objetivo do programa inicialmente era a recuperação desses aparelhos, mas também coibir a prática do roubo de celulares e a venda ilegal desses aparelhos. E desde janeiro para cá a gente já vem alcançando um resultado bastante expressivo, tanto na quantidade de aparelhos recuperados, também quanto na ação de roubo e também da venda ilegal. A gente já está causando um impacto, principalmente na venda ilegal desses aparelhos. Agora vamos ver, inclusive, como é a questão da tecnologia. Eu falava aqui, né, porque eu vi as primeiras matérias com o delegado Sidney. Você que comprou um celular no mercado paralelo, você vai receber uma mensagem
se o dono daquele celular ele foi fruto de alguma ação criminosa, registrou o número do e-mail, que é como se fosse um CPF, a identidade do celular. E é através desse e-mail que, se ele estiver em operação, a tecnologia consegue rastrear e vem lá o comunicado para que a pessoa compareça para devolver o celular. Como é que funciona essa logística aí? Isso, exatamente. O e-mail, ele é basicamente o CPF do celular, é o número de série do qual a gente consegue identificar qualquer celular. Todo celular ele possui 2 e-mails e é justamente através do e-mail que a gente consegue identificar qual o usuário atual daquele aparelho. Então, a importância da confecção do boletim de ocorrência e dos usuários também saberem os números dos e-mails. Existem várias formas de tentar localizar. Existe o código universal, que é o asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha. Existe também, dentro das configurações do aparelho, a pessoa pode localizar esse e-mail, dentro da caixa também e na nota fiscal. E é muito importante essa informação para que todos tenham, infelizmente, se uma eventual perda ou roubo, terem esse número para poder confeccionar o boletim. E é através do boletim que a gente consegue localizar os usuários. Se a pessoa receber a notificação e, obviamente, ela demonstra ali que comprou acreditando que estava de boa fé, ela responde algum processo? Como é que fica a situação? Não. Esse receptador desse produto, no caso. Se for identificado que, de fato, aquele aparelho possui a queixa de roubo, a nossa equipe é especializada para fazer toda a averiguação e a gente constatar, a gente cientifica que aquela pessoa está utilizando um aparelho que possui queixa e pede para que ela entregue o aparelho voluntariamente. A partir daquele momento que ela tem conhecimento de que aquele aparelho possui queixa, ela está respondendo por receptação dolosa, né? Até então era culposa, mas aí já é dolosa porque ela tem ciência. Aí, também, se tiver nas mãos de pessoas erradas e não houver a devolução, vai ter implicações, né? Isso. Inicialmente a gente convoca... A polícia sabe a localização? Consegue localizar? Você fala a localização... Do celular. A mensagem chegou, não entregou... No caso, a geolocalização. A geolocalização do aparelho. Não, a gente trabalha em parceria com as operadoras. Então, a gente consegue, através dos e-mails, a gente consegue identificar quais são os usuários atuais daquele aparelho. E aí, através da cooperação, né, dessa parceria com as operadoras, a gente consegue os dados e a gente consegue se comunicar com esse usuário atual. E a gente intima ele. A gente não trabalha com rastreio dessas pessoas. A gente tem esses dados em parceria com as operadoras e a gente consegue intimá-los. Então parte até da ideia de que quem comprou, né, acreditando que de fato era um processo ali legal, em alguma loja que acolá, ela esteja agindo de boa fé até na devolução desse aparelho. Exatamente. É por isso que a intimação, a gente intima para que aquela pessoa compareça voluntariamente. No atendimento, os nossos agentes explicam a situação e pedem para que aquela pessoa entregue voluntariamente, mas dando ciência que a partir daquele momento que ela está ciente, ela responde por receptação. É um incentivo à compra legalizada. Então, não comprar no mercado clandestino, evitar comprar produtos que não vêm com nota fiscal. Então, tem todo esse estímulo que é dado pelo próprio programa. Perspectiva de devolução de mais celulares está prevista já? Já tem um novo chamado aí previsto para o segundo semestre? Tem, sim. Inicialmente tivemos uma primeira entrega conseguimos entregar aproximadamente 152 aparelhos. Agora, hoje, possuímos 466. Né? Estamos fazendo a convocação através dos nossos canais oficiais, que é o nosso WhatsApp. O edital também vai ser publicado no site da Secretaria, no site oficial da Secretaria de Segurança Pública. Então, aquelas pessoas que estão na dúvida podem consultar a lista e também elas serão convocadas através do nosso canal oficial do WhatsApp. Outros meios de comunicação também, a nossa equipe também está ligando para algumas pessoas. A entrega desses aparelhos, ela ocorrerá em 2 etapas. A primeira etapa será será em Maceió, na próxima semana, dia 25, 26 e 27, na Secretaria de Segurança Pública, no horário de 8 ao meio-dia. Toda a nossa equipe estará disponível para fazer essa entrega, essa restituição aos originais donos. Eles só precisam comparecer com o documento com foto, se possível, se possuírem o boletim de ocorrência, porque vai facilitar na averiguação da nossa equipe. Mas não havendo a possibilidade de levar o boletim, ele pode comparecer apenas com documento com foto. A segunda etapa será no interior, será em Arapiraca. A entrega será no 3º Batalhão, nos dias 2, 3 e 4 de julho, também no mesmo horário, de 8 a meio-dia. A equipe também estará preparada e também exigindo a apresentação do documento. Se essas pessoas que forem convocadas, estiverem na lista, não estiverem em Maceió, não puderem comparecer naquela data,
Foi um turista que estava de passagem por aqui. Isso, ela pode mandar um representante legal. Diante que esse representante leve uma procuração, pode ser uma assinatura GovBR, que possa passar a credibilidade, né, que aquela pessoa, de fato, está representando legalmente aquela vítima. É importante. Vamos agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai rever uma entrevista sobre surtos psicóticos e como a gente deve agir ao ver uma pessoa em crise. Eu volto já. Estamos de volta aqui com o Revista Gazeta e olha só, gente, o número de surtos psicóticos tem crescido bastante nos últimos dias e acendeu um alerta entre os profissionais da área de saúde mental. E a gente conversou com uma especialista que explicou como que a gente deve agir ao presenciar alguém em crise. Vamos rever essa entrevista. Então, o surto psicótico, ele é uma quebra do curso do juízo de realidade. Né? Então, o paciente ele começa a ter confusão mental. E essa confusão mental, ela pode repercutir com delírios e, às vezes, alucinações também. Né? Por exemplo, de um estímulo que não existe, por exemplo, uma alucinação auditiva, que o paciente está ali ouvindo vozes, não tem ninguém falando, mas ele tem essa percepção de alguém falando no ouvido dele. Não é só auditiva, porque a mais conhecida é auditiva, mas, às vezes, olfatória. Tem pessoas que têm uma alteração sensorial de sentir cheiro de podridão e não tem nenhum mau cheiro, né? E o delírio da desorganização, de confusão, de achar que está sendo perseguido, que alguém quer fazer mal para ele, ou então que tem uma entidade superior, tipo Deus, ou então alguma força da natureza que está ali se comunicando com ele, né? Ou então que colocaram algum chip, né? E ele fica ali agoniado, e alguém fez alguma coisa comigo. Porque realmente ele se afasta, né, desse juízo de realidade, que a gente percebe o mundo real, e ele começa a ter essas confusões mentais, né? Uma pessoa quebra. em surto, ela pode receber da própria mente uma indução para fazer alguma coisa, isso? Nesse caso, ele estava nu, com uma corda amarrada, uma imagem de Cristo segurando. Ele teria, dentro do próprio surto, ouvido essa orientação para sair assim na rua, como uma espécie de manifestação? Isso pode ocorrer através da própria mente? Muito. Ele estava desorganizado como um todo, né? Você vê que ele estava até numa hipercinesia, andando para lá sem motivo, sem propósito, despido, né? Então, cadê o senso moral de perceber, poxa, eu estou aqui sem roupa? Então, você vê a desorganização da mente, né? Provavelmente ele estava ali com delírios, com alucinações, e aquilo fez todo aquele comportamento dele tão desorganizado, né? E o que impacta, por exemplo, eu como psiquiatra, é das pessoas fazerem muita chacota, né? Porque a gente, ao longo da história, a gente tem esse estigma pesado com a psiquiatria. E ele ali também estava correndo risco, concorda? Ele estava ali andando, ele poderia ter se machucado, ele poderia ter andado e ter escorregado de algum lugar, ou então ele ter se colocado na frente de um carro e ser atropelado. Então, assim, as pessoas têm uma visão que paciente psiquiátrico é 100% violento. Lógico que ali ele numa agitação psicomotora, se você for tentar confrontar o delírio dele, ele pode ficar mais agitado, mas a maioria das vezes esses pacientes, eles são vítimas de violência, né? Então, assim, eles correm risco também de estar naquela situação. Agora, doutora, um detalhe importante é que, à exceção desse caso, né, particularmente, a pessoa já cumpriu pena, teve lá um histórico ali ligado à violência, mas como é? Qualquer pessoa pode ter esse desequilíbrio, dar sinais em relação a isso? Porque recentemente um outro comportamento também, né, abominável foi visto pelas pessoas em relação a um estudante próximo a uma instituição de ensino aqui do nosso estado. Ao invés de partir, ou pessoas que a conheciam ou próximas, para tentar acolher, havia apenas o interesse na filmagem, a repercussão que rodou aí nas redes sociais naquele momento da crise, né? A gente tem essa imagem, inclusive. Temos a imagem? Se colocar, pode relembrar aqui. Qualquer pessoa pode, de alguma forma, em algum momento, ter essa situação, entrar em surto dessa maneira? O ser humano ele tem muita vulnerabilidade, né? Existem os transtornos da psiquiatria, que tem a contribuição genética, exemplo, a esquizofrenia, a bipolaridade. Tem também os fatores ambientais, como o uso de substâncias ilícitas, né? Alguns tipos de drogas. E também o quesito de fatores
emocionais, assim, evento traumático, também pode ajudar a contribuir para que o paciente tenha uma quebra do curso de vida da realidade, né, de ter um surto psicótico. Então, assim, existem os fatores epigenéticos, onde a genética tem a sua influência e o fator ambiental também tem sua influência. Então, assim, o que eu sempre falo, né, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque, por incrível que pareça, estresse, evento traumático pode também abrir um curso psicótico, inclusive a depressão também. A própria polícia não sabe como agir, né, doutora? Eu acho que vai ter algum momento que vai ter que ser um trabalho, Thaís, do segmento de saúde, né, mental, para tentar orientar como quem está no entorno deve proceder, em termos de tentar alguma forma de contato, e quando vem força de segurança, né, como agir. Porque o processo de mobilização é como se ela fosse uma criminosa. E, na verdade, é alguém doente que precisa de ajuda, né, doutora? Você vê que ela subiu no carro, ela poderia ter cometido ali um acidente grave com ela, né? Um traumatismo craniano, porque ela subiu no carro, ela poderia ter escorregado, né? Ela se despiu e as pessoas estavam rindo o tempo todo, filmando o tempo todo. E depois que isso passar, como é que ela fica? Como é que a família fica? Porque ela é um indivíduo que ela tem uma história. Ela estava indo para uma faculdade, né? E o depois, né? Então, a gente tem que ter certo cuidado, empatia, se colocar no lugar do outro. Se fosse teu filho, a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser um filho, pode ser um primo, pode ser uma mãe, pode ser um irmão. Doutora Jordana, como é que é o diagnóstico? Esse paciente ele tem surtos psicóticos. Se leva em consideração a recorrência? Se ele só teve um surto, que pode ter sido ali um problema que vai piorar, vai levar a outro, e que precisa de um tratamento, um acompanhamento. Mas pode não ter sido isso, pode ter e não ter mais nada e ficar bem e não precisar de um tratamento. Como é que se consegue identificar isso? Que tipo de exames, de teste se faz num paciente como esse? Recentemente teve um surto psicótico breve de uma participante do Big Brother Brasil. Lembra desse caso? Que ela ali ficou confinada, o estresse... Ela ali não suportou, né? E ela abriu, a Vanessa, um quadro psicótico breve que depois ela melhorou, né? São casos e casos. Surto psicótico é como se a mente dissesse assim, eu não aguento mais, e aí você tem uma quebra desse curso de vida. Então, é algo que a gente não tem como prever. A gente consegue identificar alguns sinais anteriores a esse curso psicótico. Porque quando o mais agravante é quando o paciente psicotiza, porque perde o contato da realidade. Mas antes eles podem estar dando sinais. Exemplo, ele começa a ter mudança de comportamento, pode ficar mais isolado, ou então ele pode ficar muito desconectado, às vezes falando coisas sem muito conteúdo, começar a ter interesses por coisas que ele nunca teve interesse, por exemplo, de começar a ler demais a Bíblia, demais de uma maneira muito exagerada, ou de começar que algo sobrenatural está participando da vida dele, ou então ele começa a não querer mais ter os seus cuidados de higiene pessoais, ele começa até, inclusive, a começar a ficar olhando muito na janela, porque ele está achando que tem alguém ali perseguindo. E ali você vai vendo que o paciente ele vai desorganizando aos poucos, a família vai achando estranho, diz, menino, não tem nada não. Então aquele ciúme delirante, né? Você está me traindo, e não tem nada acontecendo, é uma percepção exagerada. E ali vai evoluindo até chegar nesse ponto, que é uma desordem química, tá, minha gente? É um processo neuroquímico que acontece dentro do cérebro, que está ligado principalmente à dopamina em algumas regiões do cérebro, mesolímbica, mesocortical, né? Por isso a gente tem que ter cuidado com o uso das drogas, porque mexe com toda essa neurobiologia química do cérebro da gente, que tem que estar em equilíbrio. Então tem sim uma desordem também neurobiológica, tá? E no último dia 12 foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E aqui no estúdio a gente conversou com a advogada trabalhista, que explicou a importância de explicar à população sobre as leis e penalidades a respeito do trabalho infantil. Trabalho infantil é todo aquele trabalho realizado por crianças ou adolescentes abaixo da idade mínima permitida, que no Brasil 16 anos. E a Constituição, ela diz que os pais ou responsáveis, eles têm que fornecer a proteção integral. Quando diz assim, ele quer dizer como? Assim, não deixar trabalhar?
tem que levar para a escola? Como é que é? Sim. A proteção integral, a Constituição Federal, ela prevê que a criança ou adolescente ela tem prioridade nos direitos constitucionais. Quais são eles? A direito à vida, direito ao lazer, direito à educação e, entre eles, o direito a não trabalhar precocemente. Logo, tanto os pais, quanto o poder público, quanto a sociedade em geral, precisam proteger essa criança desse trabalho precoce que vai, inevitavelmente, interferir no desenvolvimento psicológico, emocional e social desses indivíduos, né? Crianças e adolescentes. E a gente, quando fala em dados, os dados mais recentes, que são de 2023, eles passam de 23 mil em Alagoas, que são de trabalho infantil, e Maceió, que é um número maior, chega a mais de 10 mil. São números ainda considerados altos, alarmantes? São números alarmantes e preocupantes e demonstram não só a violação desses direitos que eu acabei de falar, mas também uma realidade de desigualdade social, de pobreza. E é necessário que o poder público, junto com as empresas e com a sociedade, em ações conjuntas, possam estabelecer ações para proibir e coibir e erradicar esse trabalho infantil. Quando se vê muito trabalho infantil, é em situações de maior vulnerabilidade mesmo? Maior vulnerabilidade. Não só essas crianças que estão trabalhando nos sinais, essas crianças que estão trabalhando vendendo coisas na praia, mas às vezes essas crianças que estão sendo submetidas a trabalhos, mesmo no ambiente familiar, numa vendinha da família, né, fazendo algum tipo de transporte, no mercado da produção. Então, esses trabalhos também precisam ser coibidos. Há ocasiões em que o trabalho infantil é permitido? A partir de que idade? Em que situações, doutora? Sim. Nós temos duas hipóteses. Nós temos a lei de aprendizagem, que permite que é uma lei de 2020, que permite que crianças a partir de 14 anos possam trabalhar dentro dos ditames da lei de aprendizagem. Quais sejam? Elas precisam estar na escola, tenham observância de uma carga horária, tem o objetivo da formação técnico-profissional dessas crianças e tem algumas proibições legais de alguns tipos de trabalho. E há uma outra hipótese trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é o trabalho artístico. A gente vê cantores mirins, artistas, atrizes. Então, esses trabalhos também são permitidos desde que, observando o ECA, e também sejam monitorados e autorizados pelo Ministério Público. Mas tem questão de horário? Sim. Carga horária máxima de 6 horas. Então, não pode trabalhar mais do que 6 horas, não pode interferir nos estudos. Então, existem essas proibições para o trabalho infantil. E o período noturno, ele pode ou ele não pode ultrapassar? Muito boa essa pergunta. Não pode período noturno, não pode trabalho em ambientes insalubres, não pode trabalho em ambientes periculosos, para menores de 18 anos, ou seja, acima de 14, abaixo de 18 anos, 16, 17, 14, não pode trabalhar nem à noite, nem em ambientes insalubres e periculosos. É proibido pela Constituição Federal. Existe algum trabalho que chega a, vocês que trabalham na área, né, da questão do trabalho, a ser análogo à escravidão? Então é importante verificar isso também? Mesmo cumprindo essas cargas horárias? Sim. O que acontece? O trabalho análogo à escravidão, independente se criança ou adolescente, é aquele trabalho, por exemplo, não remunerado, em condições degradantes, com jornadas de trabalho exaustivas, muitas vezes com privação de liberdade. Isso também serve para adultos, mas quando isso acontece com crianças e adolescentes, a penalidade é muito mais grave, não só na seara trabalhista, mas também na seara penal. As penas variam de 2 a 8 anos de prisão. E a senhora falou em penalidade, por falar nisso, há uma penalidade para empregador, mas há também quem é penalizado? O responsável é penalizado? Um parente é penalizado também? Sim. Aí essa penalidade já é trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E essas penalidades vão desde uma advertência até a perda da guarda. Então, a perda da guarda do responsável ou do familiar, além das responsabilizações desses responsáveis civil e criminalmente. No caso, a gente só comentou a questão de criança em sinal. Há ocasiões que se via muito mais antes, né, de emprestar uma criança. Isso ainda é encontrado, isso, emprestar para pedir em sinal, em porta de estabelecimento? Infelizmente, ainda há evidências de que as crianças são locadas.
tanto para pedir em sinal, quanto para estar na frente de farmácias, estabelecimentos, supermercados. E isso, além de ser um crime gravíssimo, denota essa nossa desigualdade social e a pobreza latente e a necessidade dessa ação conjunta entre sociedade, empresa e poder público também. Quem quiser denunciar um caso, não só desses, né, de sinal, mas assim, um caso de trabalho infantil, como pode fazer? Então, nós temos o Disque 100, que é um canal que está disponível aí 24 horas. Também há a possibilidade de acionamento tanto do Ministério Público quanto também do Conselho Tutelar. E é importante que a sociedade esteja vigilante e faça essas denúncias, porque nós precisamos, enquanto conjunto, proteger as nossas crianças. E qual é a mensagem que fica para quem tem no quadro menor trabalhando ou para quem quer até contratar de forma correta e está procurando alguma informação? O que é ideal? Falar com um advogado trabalhista, falar com um profissional? É muito bom ter um amparo jurídico e a observância da lei de aprendizagem. Nessa lei de aprendizagem, a importância dessas crianças e adolescentes, a partir dos 14 anos, estarem inseridas numa formação profissional é uma medida de inclusão social. Então, é muito importante, as empresas que estão, tem algumas empresas que são obrigadas a fazê-lo a partir de 7 funcionários, médias e grandes empresas, não estão obrigadas às MEIs ou EPP, mas se quiserem fazê-lo, é importante que o façam, porque é uma medida de inclusão, mas precisa observar o que a legislação traz de proteção, qual seja a jornada, o limite de jornada, a necessidade dessa criança estar cursando, estar em um período de formação e também que o ambiente de trabalho seja formador e seguro, né? Vamos agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre a importância de atividades extracurriculares no desenvolvimento dos alunos. Estamos de volta com o Revista Gazeta. Lembramos que vocês podem acompanhar essas e outras entrevistas através dos nossos canais do YouTube, tanto da Gazeta News quanto da Rádio Mix. E a gente volta agora para falar sobre educação. É que a gente conversou no Jornal da Mix com a diretora do Colégio Intensivo, que explicou para a gente qual o papel e a importância das atividades extracurriculares no desenvolvimento dos nossos alunos. Vamos rever essa entrevista agora. Realmente faz parte do aprendizado, faz parte da formação, do conhecimento, do desenvolvimento pedagógico, do desenvolvimento cognitivo desse aluno. Todas as atividades extracurriculares, elas fazem parte da formação do indivíduo. E a partir do momento que ele não participa, ele não consegue desenvolver essas habilidades que são obtidas apenas com essas atividades. É impressionante, porque a minha filha está no 3º ano. E você vai vendo, né, ali no mesmo colégio a pessoa estudando, você vai vendo os amiguinhos e tudo. E tem jovens, meninos e meninas, que estão concluindo o curso e eu não conheço a voz. Porque ele não fala no trabalho, ele quando tem trabalho em grupo, ele não participa dessas atividades, nos jogos não participa, prefere ficar na mesa anotando, entendeu? Tem uma coisa assim com a parte dos jovens que eu estou impressionado. Quer dizer, até no processo de desenvolvimento social dele, naquele ambiente, ele se prejudica quando não se envolve, né? Exatamente. A timidez que muitos alunos têm, ela consegue ser desfeita nessas atividades. Uhum. Eles começam a se envolver, participar em grupo, e isso vai ajudando nesse desenvolvimento. Então, a partir do momento que ele não participa, ele não consegue se desfazer dessa timidez, desse medo, né? O medo de apresentar um trabalho. Então, quando vai para a faculdade, vai ter muita dificuldade. E quando envolve dança, né? O medo de dizer assim, como é desengonçado, é a perna torta. Então, assim, tem toda essa questão do bullying também que envolve esses momentos e que os professores, os educadores também ficam de olho nessa situação. Mas o que vocês percebem nesse período? Porque quando a gente fala em atividade extracurricular, a gente está falando de Dia da Família, Dia dos Pais, Dia das Mães, porque tem escola que nem tem mais Dia dos Pais, Dia das Mães, já pela conjuntura familiar, né, de alguns alunos. Mas existem uma série de atividades
extracurriculares durante o ano. Nas festas juninas, propriamente, assim, você percebe que há uma adesão maior pela cultura, pela tradição, por ser uma festa animada, vamos dizer assim, Miri? Muitas coisas estão acabando, né? Eles estão realmente sem querer participar, a grande maioria, né? Mas ainda temos muitos pais que incentivam os filhos a participarem, por saber dessa importância pedagógica, por saber que esse desenvolvimento ele acontece nesse momento dessas atividades extracurriculares. Então, são pais que estão antenados, né, com esse desenvolvimento e sabem dessa necessidade dessa participação para esse desenvolvimento. Em relação a essa questão do bullying, né, de mangar de um, do outro, aquela coisa da mangação, né, porque está dançando, eles se unem muito. Então, é uma coisa que a gente percebe nesse momento, é que eles querem participar, querem ganhar aquela atividade, porque também vem a questão da competição, né, a competitividade. Então, eles se organizam de uma forma que um ajuda o outro. Então, aquele que já não sabe dançar muito bem, já faz uma outra participação, mas não deixa de estar ali junto com a equipe, de integrar aquele grupo. E aí a gente percebe que eles se envolvem tanto que depois dessas atividades, eles ficam mais ligados, eles se ajudam mais. Até na sala de aula isso se reflete também, porque eles já começam a ficar mais amigos, mais integrados, então um já vai ajudando o outro. Então, é uma coisa que a gente sente diariamente quando eles participam dessas atividades extracurriculares, como elas ajudam em todos os sentidos. No caso do São João, ainda é possível trazer até conteúdos de disciplina também para essa realidade, dessa atividade? De que forma isso acontece? Isso, a gente vê na história, na geografia, essas questões regionais, né? Porque esse destaque das festas juninas, eles são muito relacionados ao Nordeste. Né? Então, a gente já vê que, por exemplo, em Brasília, eles falam muito de festa julina, eles não usam a festa junina. Olha a só. festa julina deles é em julho mesmo. Então, é quando mais acontece as festas deles. Então, os professores trazem esse movimento de que no Nordeste é que tem um maior destaque. Né? Até o calendário escolar do Nordeste é diferente do Sul. Né? Em São Paulo, por exemplo, o recesso, as férias são em julho. E o nosso já começa agora em junho. Então, essa semana a gente já dá o recesso e aí eles aproveitam as festas juninas no Nordeste, que é muito forte. Então, até isso a gente já trabalha com eles também, essa questão da regionalidade, Nunca do que tinha acontece prestado atenção em cada nisso. região. A festa julina. Brasília é diferente mesmo. O negócio é cada um com suas, né, com o seu planejamento. Agora, a gente sabe que as escolas travam ali sempre nos seus discursos aquela palavra de ordem. A escola não faz o papel sozinha. A família tem que caminhar junto. Então, essas festas, de uma maneira geral, elas também servem para trazer os pais para dentro da escola. Né? Porque existe, a gente sabe da correria dos pais, as famílias estão ali atribuladas. Muitas vezes o horário ali das atividades não coincide com o horário que o pai ou a mãe pode deixar a sua atividade de trabalho para poder permanecer. Mas, por outro lado, é um incentivo também para que eles possam se organizar e estar presentes. Exatamente. A família, ela vai à escola. Nesse momento, às vezes a gente chama o pai e a mãe na escola, venha para a gente conversar, e às vezes não conseguem por conta das atribulações do dia a dia, da correria, e às vezes querem resolver apenas pelo WhatsApp, né, telefone, e isso não é a melhor forma de acompanhar pedagogicamente o filho. Então, nesse momento em que o pai vem à escola, vê a atividade do filho, e o filho se sente importante em ver o pai lá acompanhando e vendo que ele está se apresentando e torcendo e batendo palma e sorrindo e se orgulhando daquele momento. Porque para ele foi um desafio. Às vezes é um aluno ali que não consegue dar uma palavra na sala, né, como o Marcos falou, e naquele momento daquela atividade ele está ali dançando, pulando, brincando, sorrindo. Meu pai, minha mãe. E o pai está ali meu torcendo. Tio veio me ver, né? Isso, os avós ficam orgulhosíssimos, né, de ver ali o neto dançando e
ficam super felizes. Então, isso faz com que esse sentimento de família ele continue existindo, que a gente precisa e muito na escola, né, junto com esses alunos, e a gente sabe da necessidade deles, a gente está ali todo dia com eles e ouve o que eles falam, né, diariamente. Como eu queria que meu pai e minha mãe estivessem aqui, me visse e me acompanhasse. Isso é muito importante. E também no Jornal da Mix o assunto foi previdência. Será que um idoso que nunca contribuiu pode ter direito ao benefício do INSS? A gente vai tirar essa dúvida agora. Se a gente for assim, bem ao pé da letra, recebe benefício do INSS, ele recebe do INSS porque o INSS é quem está fazendo a gestão, mas não é um benefício previdenciário. Eu entendo. Então, ele é um benefício de assistência, porque está no rol e no guarda-chuva social que inclui a Seguridade Social. Perfeito. Esse menino tá aprendi com você. E tem uma idade limite, né? Não é a partir de 60 anos, é um pouquinho mais, né? Na verdade, Thaís, ele tem para 65 mais ou aquele que for deficiente, qualquer idade. Qualquer idade. Então, assim, por que 65 mais? Porque ele pode ser 65 mais e não ser deficiente. E aquele que tem alguma deficiência, aí fala assim, que tenha uma de longa duração. A lei só diz de longa duração. Mas o que é de longa duração? E aí vem as regulamentações, e na regulamentação ela nos explica que pelo menos 12 anos ou mais. Valdo, essa mesmo deficiência. Sendo um benefício assistencial, a renda familiar, ela conta como critério? Ela conta como critério, sim. O que é que acontece? Hoje, qual o requisito? Né? Além dessa questão de ter uma deficiência ou só a idade, essa pessoa não pode prover a própria subsistência, mas também alguns requisitos. Isso que você falou agora, a renda. Como é que fica a renda dessa família? Então, o idoso não ganha nada, nunca contribuiu, não tem acesso a benefício, mas a família tem uma renda que dá, né? Tem uma condição de sustentá-lo. Perfeito. Mas aí, se essa família, a gente junta a renda dessa família, qual é o valor? Uma renda per capita, ou seja, eu vou somar quem mora dentro de casa, e aí tem uma outra observação para essa questão de quem mora dentro de casa, a gente já fala. Mas terminando a renda, a gente soma quem trabalha e vai dividir, como a gente chama, por cabeça, que é a renda per capita. E aí, pela lei, é 1/4 do salário mínimo. É complicado, né? Mas a gente sabe que existe muita gente assim no Brasil. Porém, existem entendimentos jurisprudenciais que dizem, meio salário mínimo, a lei está dizendo 1/4. Então, administrativamente, o INSS não vai além de 1/4. Somou, passou disso, é negado. Então, judicializa, porque aí você vai demonstrar que, apesar de você ter uma renda maior do que a lei pede, mas o teu gasto não permite que você tenha essa condição. Então, você entra na miserabilidade da mesma forma. Ou seja, hoje a gente pode ter essa avaliação que o número de concessões do benefício de prestação continuada ele está mais ligado à condição de saúde do idoso do que aos próprios critérios que envolvem renda familiar? Veja, eu diria que eles estão interligados. Por quê? Porque precisa da questão de idoso, mas necessariamente você precisa ter essa renda. São coisas que se interligam, elas se complementam, entende? É levado em consideração do mesmo jeito. É levado em consideração do mesmo jeito. E aí, para isso, além disso, o que é que precisa ter mais? Essa família, e aí é importante as pessoas entenderem, não é só essa pessoa que precisa, mas toda a família precisa estar no CAD único. Esse é um outro requisito que precisa existir. Mas, afinal de contas, Marcos, quem é a família para isso? Um detalhe importante, porque o governo precisa ter pelo menos um controle, né? De tentar saber para onde esse dinheiro está indo, né? Quem é essa família, né? Para a gente poder entender. Porque vamos imaginar que a pessoa que precisa é o idoso, como a gente começou a conversar, né, Thaís? É um idoso, mas esse idoso mora com quem? Aí vamos imaginar que o idoso mora, ele e o cônjuge. E um neto, e uma filha. Olha quanta gente já está aí, e essa galera pode trabalhar, né? Exato. Teoricamente pode estar trabalhando. Mas aí, o que é que a lei diz? A filha, ela já casou? Já. Ela está separada. Então, se ela já casou e está separada, ainda que ela mora no mesmo teto, ela não é mais parte daquela família. Ela já criou o núcleo familiar dela.
Entende? Então, essa filha não vai juntar na conta. Percebeu a diferença? Entendi. Ela seria emancipada. É a relação direta, né? É como se fosse de pai para filho, que ainda não completou a idade ali, vai até os 24 anos, né? Normalmente para pensões. 21 para pensão. Né? Então, eu acredito que a leitura seja essa, né? A mesma relação. Se essa filha, ela ainda não casou, é uma filha solteira, aí essa renda vai entrar. Se essa filha já casou, é uma condição civil, né? Se essa filha já casou, que ela já tem outras despesas, exatamente. E aí ela tem um novo núcleo familiar. Ela mora com aqueles pais, mas ela tem um novo núcleo familiar. Então, nesse caso, essa renda não conta. Pergunta aqui o Túlio perguntando o seguinte: quem faz essa verificação? Vai algum funcionário do INSS na casa para verificar essa família ou apenas são as declarações documentais que comprovam isso? Boa, Túlio. Obrigada por participar aqui conosco. O que é que acontece? Na hora que essa pessoa marca esse benefício, automaticamente já vai sair lá para ela o dia da perícia médica. Então, ela se submete a a gente falou que a questão, se tiver a doença, né, uma incapacidade, aí uma deficiência, ela vai ter o médico para dizer se essa deficiência de fato existe, se tem esse tempo, e vai existir um assistente social que vai na tua casa, faz essa visita e olha. E aí é onde começam assim, de um modo muito prático, que é o que a gente vê, infelizmente, Marcos, quando existe essa visita da perícia, da assistente social, e aí ela começa a olhar a casa. E isso fica muito na parte subjetiva. Porque o que é uma televisão? Né? A gente entra muito na prática, essas coisas acontecem muito. Ela tem, às vezes é indeferido, Thaís, porque ela tem uma televisão, ela tem um fogão de 6 bocas, Gente, ela sai relacionando o que você tem em casa. Sai relacionando o que você tem em casa. Infelizmente isso acontece na prática. Mas respondendo ao nosso amigo Túlio, sim, essa pessoa vai até a tua casa. Agora é importante, por isso que ela vai lá meio que constatar o que você declarou no CadÚnico, né? Se você realmente tem a condição ali de necessidade, se enquadra nos critérios, se for receber a visita da assistente social, sai tirando tudo dentro de casa. Vai pra televisão, esconda o micro-ondas. Não, mas gente, mas isso é meio que absurdo, né? Existem situações assim, tá, Thaís? Eu já vi isso acontecer. Não são todos os casos, mas eu já vi isso acontecer. Por isso que eu digo, entra muito na subjetividade daquela assistente social, né? Da sensibilidade daquela pessoa. Porque, às vezes, o fato de você estar vivendo aquele momento pode ser um recorte da tua vida. Você já pode ter trabalhado e você está com uma necessidade naquele momento. E uma necessidade que perdura mais de 2 anos. A gente vê muito isso acontecer. Né? O fato da pessoa ter uma moto ou alguma coisa desse tipo, que às vezes isso acontece, ele pode ter tido lá atrás, mas agora ele não está vivendo mais isso. Então é importante que a consciência ela exista também por parte das pessoas que trabalham do outro lado. E às vezes a gente vê infelizmente, essas situações acontecerem na prática. Pois é, o mais importante é o seguinte: o direito existe, ele está aí, precisa dessa provocação para que você vá e, obviamente, seja reconhecido. Tem uma outra notícia, uma outra pergunta aqui, acho que não se encaixa, mas como aproveitar a presença da Valber. Se esse idoso já tiver sido acolhido por alguma entidade, ele pode ter acesso a esse BPC? Perfeita essa pergunta. Ele pode sim. Vamos imaginar aqueles idosos que eles estão nessas casas, né? Nesses... de repouso, de apoio. De repouso, exatamente. Veja, se a gente lembrar de quem é o núcleo familiar, ali nós não temos o pai, a mãe, o filho, que seria teoricamente dependente financeiro. Então, ele pode sim. E eu vou além, tá? Para você que está aí nos ouvindo. Esse idoso, ele pode ter dentro de casa, nessa renda per capita, um outro idoso que receba também um BPC e vai contar, ele pode e não vai contar para a renda per capita. E só seria um BPC? Não, a lei é clara. Se dentro de casa tiver alguém que receba um benefício, e aí entenda benefício como aposentadoria, pensão e BPC, ambos são benefícios. A lei não me diz aposentadoria ou só pensão. Não, é benefício. Se for até um salário mínimo, você pode receber e não entra na renda per capita. Isso é muito interessante e é importante, porque a gente sabe que aí 2 idosos podem ter, por exemplo. Né? E eu vou deixar aqui, eu sei que a gente já está acabando, mas me permitam trazer uma notícia bem quentinha, que foi aprovado, né? Nós temos agora, o Congresso derrubou o veto presidencial, que permite hoje que vítimas de Zika
elas possam ter indenização de até 50 mil reais. E uma pensão vitalícia do teto, que é 8 mil, hoje, 8.157 reais. Então, existia esse projeto de lei aí que haveria essa possibilidade ou não. Então, você, vítima de Zika vírus, se você ficou com alguma deficiência, é a hora agora, o seu direito de buscar essa indenização. E aí? Estamos de volta aqui com o Revista Gazeta para rever algumas entrevistas da Rádio Mix e também da Gazeta News. A gente agora vai falar sobre saúde. Nós entrevistamos uma cirurgiã dentista que explicou sobre um estudo que está sendo desenvolvido com biomarcadores salivares imunológicos e as indicações que ele pode nos dar sobre algum problema na saúde bucal de crianças. Equipe, nós fazemos parte do programa de pós-graduação da Universidade Paulista, sob a coordenação da professora Cristina Ortolani, onde nós desenvolvemos vários nichos de pesquisa. E a professora já está aqui em Maceió, na Associação Família de Anjos, em torno de mais ou menos uns 7 anos, né? E eu hoje faço uma pesquisa inédita, né, que tem uma repercussão muito grande, não só no Brasil, como no exterior, que é a busca, né, de biomarcadores imunológicos na saliva dessa criança. Porque nós buscamos encontrar algum componente que possa existir nessa saliva, que possa proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Agora, doutora, claro que quando a gente faz esse acompanhamento, né, e vocês fazem a pesquisa em loco, acompanham esses dados estatísticos, trabalham teoricamente e retornam para ficar acompanhando de um ponto de vista geral a evolução delas. De cada criança e de cada família, de uma para outra, há diferença? Cada um evolui de forma diferente? É isso que vocês também tentam descobrir? Eles têm características que são muito típicas da síndrome, né? Como um atraso no nascimento dos dentes, na erupção, né? Eles têm um atraso, uma anatomia, um formato de dente mais diferenciado. Tem crianças que têm um excesso de saliva, né? Porque a saliva hoje ela é considerada, ela tem inúmeras funções, e a função principal é a proteção do dente. E fazem uso de muitas medicações que também fazem alterar tanto o fluxo salivar como o pH. Então, não só a coleta da saliva, mas a gente proporciona o tratamento odontológico individualizado e diferenciado para todas essas crianças, através desses testes, né, de um tratamento minimamente invasivo, que nós chamamos de ART, né, onde essas crianças possam se alimentar, sendo que algumas também se alimentam via parenteral, né, por sonda GTT, mas para que elas possam ter realmente, né, uma qualidade de vida melhor, né? Quando a senhora falou do pH, é porque algumas conseguem ter saliva mais ácidas do que outra, é isso? Sim. E uma saliva mais ácida, né, com pH mais baixo, ela deixa essa criança mais suscetível à cárie e a uma inflamação gengival. Na região, inclusive, do entorno da boca, eu pude perceber algumas nesse sentido também, Thaís. E em alguns momentos, os dentes mais espaçados, uns em relação aos outros, né? Uma hiperplasia, né, um crescimento muito grande de gengiva. Geralmente, quase todas elas são respiradores bucais, então isso também afeta o posicionamento dos dentes, né? A maior parte delas não fala. Claro que existem níveis diferenciados de comprometimento. Umas com comprometimento um pouco mais leve, mas a maior parte com comprometimentos muito grandes, onde elas têm tanto uma limitação motora, né? E quase todas com uma paralisia cerebral. Você falou que essa pesquisa leva a uma perspectiva de melhora da qualidade de vida, pode levar, né, para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, mas de que forma? Qual é a perspectiva em torno disso? Dependendo do que for coletado ali na pesquisa. Vocês fazem isso de maneira regular? E de que forma essa saliva, como vocês podem induzir o tratamento, é isso? De acordo com o que é encontrado ali no marcador salivar? Sim. A gente procura justamente uma odontologia
proativa e não uma odontologia reativa. Então, isso através da prevenção, né? Então, a gente buscando, quando, claro, terminar a fase de coleta, que é o que eu pretendo terminar ainda dessa vez, né? E começarem as análises clínicas e a gente obtiver os resultados, é para que a gente possa introduzir algo, se tiver algo que as prejudique, ou que através dessa saliva possamos até ajudar outras crianças com esse componente diferenciado que elas possam ou não ter nessa saliva. Para você que está acompanhando aqui o Jornal da Mix, estamos recebendo hoje a doutora Carla Alciati, ela que é cirurgiã dentista, pesquisadora e doutoranda do programa de pós-graduação da Unip, a Universidade Paulista. Eles fazem esse trabalho de pesquisa e acompanhamento com as crianças vítimas do Zika vírus aqui em Alagoas. O ponto de referência é o trabalho na FAEAL, que é a Associação Família de Anjos aqui do estado de Alagoas, a quem aproveito para mandar um abraço fraterno à nossa querida Alessandra. Eu estou vendo aqui também que a presença de vocês e a repercussão do trabalho viabilizou uma parceria também com a Universidade Federal de Alagoas, que até então não existia. Então, de certa maneira, estamos tentando avançar envolvendo mais profissionais. Eu fiquei tão triste a primeira vez, porque o trabalho ele é excepcional, a gente vê a dedicação de vocês, abrem mão, muitas vezes até de um pedaço das férias pessoais para vir a Alagoas e fazer esse trabalho, e a gente não tinha profissionais do Estado. E agora tem essa novidade, a presença da UFAL também, doutora. Sim, isso foi muito importante, eu ter encontrado no meu caminho. Eu falo que a professora doutora Fernanda Maranhão, ela é um presente de Deus na minha vida. Ela abriu as portas, né, da Universidade Federal de Alagoas, e nós desenvolvemos uma outra pesquisa, que é a busca de Candida albicans, né, a candidíase, a causadora da candidíase, na saliva também dessas crianças. Então é o que a gente vem desenvolvendo junto ao UFAL, né? Claro que o trabalho de saliva também engloba outras parcerias, né, como de outras universidades, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, para que a gente possa realmente apresentar não só à população, aos cuidadores e familiares de crianças com microcefalia, mas à comunidade científica, algo que possa trazer inovação. Agora, doutora, uma curiosidade que eu tenho, e aproveitando a sua presença, no caso, cabe aos cuidadores dessas crianças o trabalho de higienização bucal. Então, vocês fizeram algum tipo de treinamento com eles para que isso possa ocorrer de forma eficaz? Porque aí já vem a pergunta na sequência. Houve perda dentária ao longo desse tempo? Então, sim, a gente trabalha desde do vínculo, né, com os pais, que, como vocês disseram aqui, a maior parte das mães são mães solas, né? Então, a gente promove esse vínculo para que elas possam confiar e acreditar no trabalho que vai ser desenvolvido. Então, não é apenas uma pesquisa. A gente desenvolve todo o trabalho de orientação de técnica de escovação, distribuímos kits de higiene com pasta e escova, fazemos a escovação supervisionada, as crianças que necessitam de um atendimento, de um tratamento, executamos também dentro da FAEAL, onde hoje a associação conta com o consultório odontológico, onde a gente desenvolve todo esse tratamento, e em casos mais específicos, que precisa de uma sedação, de casos mais avançados, aí a gente encaminha para uma UPA ou centros especializados, mas sempre partindo do princípio da prevenção. Então, nós aplicamos o selante, aplicação de flúor, as profilaxias, raspagem de tártaro e as orientações em relação à higiene, para que o índice de cárie seja o menor possível. Doutora Carla, estamos falando aqui de quantas crianças, todas de família de baixa renda? A maior parte. A maior parte de família de baixa renda. Então, essa conquista, né, junto ao governo federal, foi uma vitória, né? A Alessandra sempre liderando, ela é um exemplo, e é o que eu falo, a nossa disponibilização, né, disponibilidade de vir até aqui e promover esse tipo de trabalho, para mim é um orgulho, né? Que nem ontem eu deixei a associação e falei, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então fui a São Luís do Quintude, né? Quintude, para fazer o atendimento residencial mesmo, home care. E hoje, saindo daqui, eu vou para Palmeira dos Índios e São Sebastião,
para atender umas crianças que, devido às chuvas e aos problemas de locomoção, não puderam comparecer quando eu tive na Pestalozzi, né, em Arapiraca. Na segunda-feira eles não puderam comparecer. Então eu fico assim muito agradecida. Eu tenho essa pesquisa, essas crianças como realmente um presente, que vocês que já conhecem, né, todo o trabalho, tudo o que eles necessitam e sofrem, que é um orgulho estar junto. Uma contribuição, né, doutora? É uma contribuição, e eu acredito muito em missão, né? Acho que vocês têm mais do que esse sentimento de recompensa pela contribuição que é dada, vocês vestiram a camiseta da missão, né, para realmente mudar a vida dessas crianças, tentar dar uma qualidade de vida melhor para elas e para as famílias que vivem realmente desafio dia após dia com as alterações de saúde dessas crianças, que são inúmeras. Eu imagino a assistência que essa equipe, que é enorme, presta num ano, no outro ano a criança já pode estar numa condição diferente, isso ocorre? Sim, sem dúvida nenhuma. Ontem mesmo, conversando com uma mãe, né, que se deslocou de Palmeira dos Índios até a associação, com aquela chuva toda, ela falou, doutora, quando você disse que era importante para o meu filho, eu não medi esforços, por isso que eu estou aqui. Então eu falo, cara, isso é uma coisa que me induz a continuar, né, um desafio muito grande, porque sair de São Paulo e vir para cá não é fácil, né? É claro que se a gente não tiver como objetivo, a gente não vai, e sempre prezando a excelência, né, de tudo que é feito. E a mesma coisa ontem, quando eu fui numa residência e a mãe, né, a criança com uma escoliose tremenda, necessitando de uma cirurgia, não só por um problema estético, mas porque a criança sente muita dor. E sabe, não tem como não mexer, né, como a gente ficar apática diante de uma situação como essa. Para você que está acompanhando aqui o programa, né, as crianças estão crescendo, gente, ou totalmente deitadas em cama ou em cadeiras de rodas devidamente adaptadas. E resultado, elas têm que fazer uma cirurgia no quadril para que, obviamente, esse desenvolvimento ósseo não comprima a própria coluna vertebral. Então veja que é uma luta diária dessas mães, e é por isso que a gente, quando divulga esse projeto e também a luta da FAIAL, a gente quer chamar a sua atenção em relação a isso. E dizer aos profissionais alagoanos, né, da área de saúde, ou de odontologia, ou de áreas afins, porque o problema que elas têm, eles vão a cada fase da vida delas se agravando em alguma frente de atuação. Então que os médicos, né, principalmente aqueles mais bem-sucedidos ou aqueles que se dedicam também à pesquisa, se envolvam com esse trabalho para poder tentar dar uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Eu encontrei uma mãe e ela disse, uma das coisas que eu mais... eu me comunico com a minha filha pelo olhar, porque ela não consegue falar, ela nunca disse a palavra mãe, nunca disse a palavra eu te amo, nunca pôde dizer obrigado. Mas quando ela dá um banho, quando ela faz uma higienização, diz que o olhar da criança para a mãe é a comunicação, diz que assim, muito obrigado, né? Porque vai ficar ali num nível de conforto. E saber que tem pessoas que vêm de tão longe e que adotaram, né, a FAIAL como um foco de pesquisa, primeiro é um orgulho saber que, né, tem pessoas com esse nível de afinidade com essa causa. Mas, ao mesmo tempo, dá uma tristeza em saber que a gente não consegue envolver ainda muitos dos profissionais das mais diferentes áreas aqui de Alagoas. Então, contem com a gente, sempre que necessitar, estamos à disposição também aqui em Alagoas. Doutora? É isso. O trabalho vai até quando agora, essa pesquisa? Então, nós estamos na fase de término de coleta, né? Então, eu volto para São Paulo amanhã, né? Porque já estou aqui desde sábado passado. Então já tem mais de uma semana. Sim, amanhã fazem 7 dias que estou aqui. E a ideia é a gente já estar de volta em setembro para dar continuidade, e tem outras pesquisas para surgirem aí junto a essas crianças, tudo proporcionando uma melhor qualidade de vida para elas e um conforto maior também, né? Porque se elas têm uma qualidade de vida melhor, os pais, de certa forma, têm um conforto enorme de verem as crianças de uma forma tão saudável.
E a gente segue falando sobre saúde, agora sobre infertilidade. É que junho é o mês mundial da conscientização sobre a infertilidade. E uma médica conversou no Jornal da Mix sobre esse assunto com a gente, tirando todas as dúvidas. Vamos acompanhar. Hoje, o que mais afeta a infertilidade, né, a infertilidade conjugal, é a idade da mulher, né? Um dos principais fatores. Hoje, a mulher está demorando mais para engravidar, até porque a gente está entrando aí no mercado de trabalho, enfim, né? E a idade compromete muito a nossa fertilidade, tanto em quantidade quanto em qualidade de óvulos. Quando eu digo qualidade e quantidade, são os óvulos. Porque a gente já nasce com todos os folículos, que é onde ficam os nossos óvulos, todos que a gente vai gastar para a vida toda. E a gente não tem nada que a gente faça que vai aumentar essa quantidade. E a gente vai perdendo ao longo da vida. E quando a gente chega aos nossos 35, 37 anos, quando nós estamos no nosso auge, né, na nossa melhor fase, é quando a gente acelera essa perda, tanto de quantidade quanto de qualidade. Aí uma coisa não bate com a outra, né? A vontade, quando as mulheres passam a ter aquele desejo da maternidade e de ter já estão também numa fase ali de profissional de vida mais estabelecida, a questão ali dos folículos, os óvulos, tudo diminui, né? Exatamente. É um problema. Por isso que a partir dos 35 já fica mais difícil. Mas isso é geral? É para toda mulher? Para toda mulher, toda mulher. E a gente tem mais dificuldade para engravidar. E quando a gente engravida, a gente tem uma porcentagem maior de levar essa gestação a ter um abortamento ou algum bebê com alguma alteração genética que possa vir a nascer, claro, ou até não nascer. Então, tem as duas coisas, tanto a dificuldade quanto essa evolução da gestação. Doutora, a senhora falou em qualidade, né? Obviamente, desse óvulo, que é o que vai, obviamente, facilitar para ajudar essa mulher a gerar uma vida. E quando a gente fala de qualidade, só se descobre na hora do exame, ou se ela estivesse ali na casa dos 20 ou 25 anos, ela diz, não, eu vou me projetar para os 30. Então, nesses próximos 5 anos, eu quero saber como está a qualidade dos óvulos que eu tenho até aqui para essa gestação. É possível medir essa qualidade? Então, ótima pergunta. A qualidade dos nossos óvulos... Só fala essa quem viveu. Né? Só fala essa quem viveu. Qual é o período exato que eu posso fazer isso? A qualidade dos nossos óvulos é diretamente ligada à nossa idade, né? A maioria vamos colocar aí em porcentagem, né, para ficar mais fácil. Em torno de 80% da qualidade dos nossos óvulos está diretamente ligada com a idade. E o restante é com a nossa qualidade de vida, né? Então, a gente orienta atividade física regular, alimentação, a suplementação vitamínica adequada, o sono, o estresse, tudo isso vai influenciar também na qualidade dos nossos óvulos. Mas a medicina hoje não tem nenhum exame para a gente avaliar a qualidade. Compreendo. A gente só tem exames para a gente avaliar a quantidade de óvulos, que é quando a gente orienta essa menina a avaliar a sua reserva ovariana. Aí nós temos. Agora, a qualidade a gente não tem ainda. Agora, ao mesmo tempo, quando você, como profissional, né, detecta o problema, aí vai se buscar as alternativas, ou naturais, ou também de reprodução assistida, é isso? Isso, exatamente. Hoje, na reprodução assistida, a gente divide os tratamentos, né, em tratamentos de baixa complexidade, que é o namoro programado, que a gente só diz ao casal, vamos namorar. Exatamente, que aí tem mais chance de gestação. E temos a inseminação, que é quando a gente prepara o sêmen, a ovulação da mulher, e coloca o sêmen lá dentro do útero. Então, a gente facilita, né, o caminho, corta o percurso, vamos dizer assim, para esse... Quando é programado, o casal já está ali num caminho do tratamento, muitas vezes medicamentoso. Isso. Só que é de baixa complexidade, né? E quando a gente diz em alta complexidade, aí é a fertilização, que é quando a gente faz a captação dos óvulos, o esposo colhe o espermatozoide, na maioria das vezes por ejaculado, igual faz o espermograma, e a gente faz a união do óvulo com o espermatozoide no laboratório, por isso que é in vitro, né? E já coloca o embriãozinho pronto lá dentro do útero. Esse é o de alta desejo, complexidade. Né, Thaís, de ser pai, de ser mãe, né? Tem que passar por essas etapas. O bom é que evoluiu bastante, né? As pesquisas e principalmente as alternativas, né? Isso tem sido cada vez mais frequente, né? Eu falo assim com um pouco de propriedade, porque eu vivo num ciclo de amizades e de pessoas de mulheres que deixaram para ter filho mais tarde. E algumas disseram assim, olha, eu não encontrei o parceiro, não vou querer filho, já estou certa que não vou ser mãe. Então existe essa realidade hoje que precisa ser encarada agora. Do mesmo jeito que aumenta a demanda e o perfil das mulheres
em relação à maternidade, existe também uma barreira muito grande ainda em relação a esse tratamento. Né? Não é um tratamento acessível como deveria ser. Infelizmente não é. Né? Nós temos hoje no Brasil pouquíssimos locais, os maiores que ficam em São Paulo, né, que a gente consegue fazer alguma coisa pelo SUS, mas também é muito restrito. Não, são mulheres só até 35, 37 anos, porque se for mulheres com idade mais avançada, como a probabilidade de dar certo ela é um pouco menor, e aí a gente não faz, sabe? Tem um pouco aí de barreira ainda. Onde eu fiz a minha especialização, a gente era um serviço de baixo custo. Agora a imprensa e os famosos levam a gente a crer que é só querer que acontece, né? Porque você tem aí o exemplo da Cláudia Raia, você tem o exemplo da Ivete Sangalo, que também foi após os 40 anos, a gestação gemelar. Então tem vários exemplos que levam a população e a mulherada que está aí acima dos 35, ainda com o sonho de ser mãe, de engravidar após os 40. E não é simples assim. Né? A Cláudia Raia é uma história um pouco ainda um pouco de suspense, né? Ninguém sabe de fato o que aconteceu. Já a Ivete, ela é o que eu ia dizer quando você diz da idade, né? É o que a Ivete, o que ela fez foi o congelamento de óvulos. Ela, quando era mais jovem, que é o que a gente orienta as meninas, né? Olha, chegou aí na sua faixa etária de seus 30 anos, não tem nenhum parceiro, não tem perspectiva, por N coisas. O ideal é que ela avalie a fertilidade, avalie a quantidade, né? Com os exames que a gente tem. Hoje os exames são muito acessíveis. A gente tem o hormônio antimileriano que faz no sangue, em qualquer período do ciclo menstrual. A contagem de folículos, que é uma ultrassom, que a gente já está acostumado a fazer. E o congelamento é mais acessível também hoje. É um pouco mais acessível. E foi o que elas fizeram. A gente congela os óvulos e aí esse óvulo pode ficar congelado por tempo indeterminado. Não tem, pode ficar 5 anos, 10 anos, não tem limite de tempo para esses óvulos. É isso aí. Mas é uma perspectiva para as mulheres, né? Que não sabem, eu não posso engravidar agora, eu não encontrei um namorado, não tenho um parceiro, eu já tô com 37 e eu quero fazer isso, porque se eu, de repente eu conheço uma pessoa, vou casar depois dos 40, olha aí, né? Já tenho ali uma possibilidade. Até porque o nosso útero, ele envelhece, vamos dizer assim, mais lentamente. Então, o Conselho Federal hoje, a gente pode transferir um embrião em mulheres até de 50 anos. Claro que a gestação vai ser uma gestação de risco, ok. Mas o nosso útero, que eu quero pontuar, o nosso útero, ele envelhece mais lentamente. Então, o ideal é realmente avaliar a fertilidade e congelar os óvulos. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, a gente volta com mais Revista Gazeta. Estamos de volta para o último bloco aqui da Revista Gazeta e a gente já volta para falar sobre arte. É que o Museu Palácio Marechal Floriano Peixoto está abrigando até o próximo dia 30 uma exposição do nosso artista alagoano Percivaldo Figueroa, com a exposição Cores e Ritmo, no Balanço do Guerreiro. Ele esteve aqui na Gazeta News falando sobre seu trabalho. Vamos acompanhar. Cores e Ritmo, no Balanço do Guerreiro, né? Eu faço uma homenagem aos mestres da cultura popular, né? E enfatizo os vários folguedos que temos, né, em nosso estado. Né? Sim. Na verdade, eu sou um pernambucano que já estou aqui há 42 anos, né? Então, alabucano, né? Como assim que muitos, chamam, né? Como acho que um bom número nessa situação. Então a exposição ela tem essa leitura de homenagear esses mestres. Eu tenho figuras, né, alguns trabalhos. Ela é mais na forma de esculturas. Sim. Né? E aí eu homenageio o Nelson da Arbeca, você tem Dona Hilda, né? Eu faço um trabalho homenageando aqueles Escobar, que era meu amigo. Então tudo no formato escultórico, né? Então, eu utilizo a técnica da papietagem com papel machê, como a gente estava falando, né, em bastidores. Antes de começar aqui, viu, a entrevista. A papietagem é esse processo de você sobrepor camadas de papel. Né? Sim. E aí tem esse fruto de tudo isso, eu acrescento renda, fita, então ele está todo colorido, como é o folguedo, né? Como é o folclore. E tem um diferencial também na exposição. Ela tem esse olhar da acessibilidade, né?
eu tenho um texto em braille, porque eu fiz oficina na escola Ciracioli, na escola de cego Ciracioli. Então eu fui procurar fazer o texto, que eu queria dar essa, né, mais esse recurso para você que vai. E aí eu acabei fazendo oficinas com eles, com o pessoal da Ciracioli. Aí fiz também oficina em 2 escolas, lá em Jacarecique do São Jorge, e eu trago parte desse trabalho das oficinas também para expor, né, para fazer porque estava já dentro do projeto, né? Eu ganhei o edital e aí já tem essa proposta que é como você repassar conhecimentos, repassar, né, essas informações. Muito legal. Daqui a pouco eu quero que a gente traga mais detalhes sobre essa parte da acessibilidade da sua exposição. Mas eu queria que a gente falasse, né, você explicasse, Percivaldo, para quem está nos assistindo, um pouquinho sobre a diferença, né, dessas técnicas que você estava usando. Você começou a falar da papietagem, vamos falar também do papel machê, né, que foi aí uma inspiração, né, para muitos casais por conta da música do João Bosco. A gente escuta muito, né, brinquedo de papel machê, mas o que é o papel machê, né? Vamos explicar então. Vamos lá. A papietagem, né, por exemplo, nesse trabalho você tem a papietagem, que ele sobrepõe camadas de papel, né? Você olhando em algumas peças, você já remete para uma cabaça. Então, todos os corpos que foram criados, a base era em cima de uma cabaça, né? A cabaça não está ali dentro, eu retiro a cabaça nesse processo. Eu começo a fazer essa reposição do papel, jornal, revista, livros, e ele vai tomando forma e vai endurecendo, né? Então são várias camadas. Qualquer peça dessa vai ter 5, 6 camadas de papel, né? Então onde eu vou moldar, eu depois retiro aquilo lá, no caso as cabaças, né? E volto a cobrir com um papel que é a papietagem. Então em algumas peças, aí eu já coloco papel machê, que é uma massinha, né? Que ela já tem uma outra textura, né? Então, essa peça ela é toda na papietagem, mas aí você tem vários elementos. Tem cordão, né, fitas, lantejoula. Então, cada obra dessa é inspirada em uma fotografia, que é por onde eu me inspirei em criar a peça. Então, eu faço uma leitura do personagem, né? Meu trabalho ele não é caricatura, né? Eu faço uma leitura, eu digo às vezes assim, que eu reproduzo a alma da pessoa, né? Eu me inspiro, isso aqui é o Nelson da Rabeca. Sim. Né? Então eu tenho uma foto do Nelson, então o que é que tem? Tem leitura de músicas que ele fez, né? O violão é todo do papel, né? Que papelão. Aqui não aparece, mas é um formato de uma TV. Porque na história dele, ele diz que se inspirou para começar a criar a Rabeca vendo violino na televisão. Sim. Então a peça faz essa leitura, conta essa história, né? Não é só um bonequinho que faz o Nelson. Não, então ela tem todo, eu pesquisei o que é o folguedo, né? De várias regiões. Então cada peça, por isso que eu criei, por exemplo, Pastoril. Então aqui é a Diana do partido. Sim. Aí você remete a Diana, o vermelho e o azul, né? Mas tem um pandeiro, tem a borboleta, né? Que é do Pastoril. Você tem florista, né? Tem vários elementos que compõem o personagem, né? Tem texto que remete à letra da música. Do Pastoril, né? Que legal. Quanto tempo mais ou menos, Percivaldo, você assim leva para criar uma dessas esculturas, uma dessas peças? Por ser nessa técnica, né, que você repõe camadas e tem que esperar secar, então no mínimo uma semana para cada peça dessa. Sim. Né? Sem os acabamentos ou já com os acabamentos? Não, já finalizando. Sim, já uma finalizando. semana já consigo. Mas o que acontece? Eu começo várias peças ao mesmo tempo, né? Porque então estou moldando lá, vamos supor que é a cabaça, que é o corpo. Então eu tenho várias, então eu começo a fazer 1, 2, 3 camadas em cada peça. Então no que eu estou 3, 4 terminando, eu volto para a primeira, né? Então quando eu tiro esse corpo, é que eu vou começar a pensar a coroa do guerreiro, o chapéu do guerreiro. Aí isso é papelão, ó, essa peça é grande. Linda. Então eu tenho esse molde dessa cabeça, isso aqui é uma caixa de papelão, e aí eu começo a trabalhar, né?
E isso aqui é caixinha de ovo. Olha só. Né? Aquela partinha, né? Onde encaixa o ovo. Né? Aí recorto e tal, entendeu? Ela já lembra muito ao papel machê. Sim. Que essa granulação é o que tem quando a gente usa o papel machê. Muito e aí você tem fita, então todo esse processo é lento para secar. Sim. E você volta. Com outra camada. Com outra camada e até finalizar, pinta tudo de branco e vou colorir. Olha, gente, muito legal, viu? Até o dia 30 de junho, então, vocês vão poder conferir, né? Vamos fazer esse convite para o pessoal. E olha, uma coisa também, é claro, né? Um detalhe aqui, reforçando, que é muito legal e que com certeza vai fazer toda a diferença, né? Pela a inclusão. Toda a exposição é acessível, então não se preocupa, tem inclusão sim na exposição do Percivaldo, basta que todos vão lá até o museu para poder conferir. Vamos fazer o convite então? Tá, a exposição ela fica até dia 30 de junho, lá no MUPA, né, que é o Palácio do Governo. Essa questão de acessibilidade tem, porque ela já foi pensada nesse formato. Né? O cadeirante, ele circula totalmente assim, o espaço é livre. Eu criei essa condição de você ter toda essa possibilidade. Tem peças que você pode tocar, exatamente isso, para você conhecer o material. Que legal, sentir, eu deixei né? 2 peças disponibilizando as pessoas tocarem, né? Que normalmente você não vê muita exposição, não toque, não pegue. Não, essas são para você pegar e eu deixei. Ela tem renda, tem cordão, tem papel machê, tem tudo que eu utilizei nas demais peças. E o projeto ABC do Filé, que transforma tradicionais pontos do bordado filé alagoano em uma inovadora fonte tipográfica, concluiu a sua primeira turma. Ao todo, foram 32 bordadeiras do Pontal da Barra capacitadas. Vamos rever essa entrevista agora. Era um projeto que a gente já vinha olhando com muito carinho, né? E ele terminou sendo contemplado pelo edital Projetos que Transformam, né? E com uma parceira antiga, que é o Instituto do Filé lá. E aí, para nossa surpresa, a gente viu um trabalho realmente espetacular, assim, do ponto de vista de olhar uma tradição e tentar trazer essa tradição para um outro estágio de modernidade, né? Avançar com isso, conseguir fazer com que seja possível você alfabetizar usando o filé e, usando o filé, tentar trabalhar a alfabetização também. Então, assim, é um processo muito interessante, o trabalho ficou muito bonito, né? Os pontos, a identificação dos nós, dos pontos do filé, os nomes dados, né? Com muita delicadeza, com muita poesia. Tem um trabalho poético, inclusive, associado a isso, né? E a gente teve a formatura agora da primeira turma de capacitação, a gente pôde ver já um trabalho muito interessante, né? Eu acho que é um avanço, trazendo um olhar moderno, atual, eu diria até que tecnológico também, para uma tradição que já faz parte da nossa cultura e principalmente daquela região ali, do Pontal, das Lagoas, né? Porque o filé tem tudo a ver com a rede, com a pesca. Sim. Então, assim, a gente ficou muito feliz, né, e muito contente de poder participar e ver efetivamente como isso pode transformar uma arte muito tradicional e que já é uma arte que nos identifica, que nos projeta para o Brasil inteiro, e agora com uma possibilidade muito maior por causa desse trabalho feito aqui pelo Instituto, com o apoio e com a idealização do Paulo. Exato. O que é o ABC do filé, né? É muito como o Milton disse, o ABC do filé é uma junção de 2 tecnologias, né? Uma tecnologia tradicional, que é o bordado de filé, que sim é uma tecnologia, é um desenvolvimento, né? É uma técnica, com a tecnologia contemporânea, digamos assim. A gente desenvolveu uma fonte tipográfica, aquelas fontes de computador que a gente escreve no Word. Sim. Só que ao invés de você escrever com letras, você escreve com pontos do filé. Então, cada letra tem a sua correspondência, como você falou, e com isso eu consigo encomendar das meninas, das bordadeiras, o texto que eu quiser. Então, se quiser, sei lá, escrever uma carta de amor, bordar a carta e dar de presente, você pode fazer isso. E além da tecnologia, além de toda a importância que tem de trazer o artesanato, de trazer essas técnicas tradicionais
para o contemporâneo, a gente também gera renda para as bordadeiras. Sim. Porque é uma nova forma delas trabalharem o filé e de chegar num público que elas não chegariam, né? Ainda com cama, mesa e banho, como tradicionalmente elas trabalham. Sim, e acaba sendo uma peça, se a depender, né, da mensagem que você quer ali gravar naquela peça, totalmente única, né? Totalmente personalizada. Totalmente única. Eu tive a oportunidade de ir lá, de ser contemplado com uma rede, né? E com 2 poemas, né? Ai, que lindo. E eles diziam tanto, assim, foram tão significativos para mim, os 2 poemas, né? Quase haikais, né? Assim, porque são poemas curtos, né? Aquela técnica da poesia japonesa muito curta, mas eles eram muito expressivos, né? Para a minha realidade, para o que eu estava passando, para o que eu estou passando e tal. Então, assim, é muito importante você perceber essa possibilidade enorme que abre, né? Quer dizer, enorme que você abre uma parceria com os poetas, com os escritores, usar isso de forma tecnológica, né? A partir do momento que você pode incluir essa fonte dentro das fontes que você tem acesso hoje pelo mundo da tecnologia, da web. Então, é realmente um trabalho enorme. O filé já é uma coisa muito bonita, já é uma coisa muito... muito própria nossa, que diz muito do que somos, né? Mas eu acho que isso é um passo adiante. A gente está olhando essa transformação que é possível fazer através desse projeto também com outros olhos. A gente está tentando entender de que forma a gente pode agregar ainda mais tecnologia a isso. Então, nós ficamos muito felizes, né, com isso, né? Agradecer aqui ao Paulo, mas também a Petrúcia lá, com né? certeza. Que é uma liderança, né? Uma liderança, né? A Petrúcia já há 30 anos já tinha levado o filé para o shopping, né? Quando isso nem era assim uma questão tão valorizada, né? E ela já tinha essa iniciativa de mostrar à sociedade, no centro de compras que normalmente não tem essa característica, o filé aqui de Alagoas. Então, acho que é uma junção muito importante, a gente ficou muito feliz e a gente espera poder fazer com que esse projeto tenha vida longa, né? E que ele possa realmente ressignificar essa arte tão importante para Alagoas. Com certeza. Falando agora um pouquinho sobre a capacitação, né? 32 bordadeiras foram capacitadas, elas já sabem bordar o ABC do filé. Fala um pouquinho pra gente, Paulo, como é que se deu, né? Foram quantos encontros? Cada encontro realmente era como se fosse um módulo ali, elas iam aprendendo algo novo? Perfeito. E a gente teve 4 encontros, a gente convidou, né, abriu seleção para 32 bordadeiras que já sabiam fazer o filé, isso é importante. Sim. Então elas já tinham conhecimento da técnica. O que a gente fez foi basicamente explicar uma nova forma de usar aquilo. Porque a tecnologia do ABC do filé nada mais é do que uma reestruturação do que elas já fazem, que é uma coisa muito importante quando você trabalha com grupos tradicionais. Você não pode tentar impor uma coisa totalmente nova. A ideia é que a gente faça com que mude um pouco o que elas já fazem. Então, no primeiro, segundo e terceiro encontro, a gente ensinou o ABC do filé, mostrou quais eram as letras, as fontes, os pontos correspondentes. No segundo encontro, a gente começou com que elas bordassem o ABC em si, o próprio nome. E no terceiro encontro, a gente apresentou essas poesias bem pequenininhas, né, como o Milton falou, para que elas pudessem praticar num TA fácil e rápido, que elas pudessem ver um produto pronto já com o ABC do filé. E no quarto encontro, a gente lançou esses produtos, essas telas bordadas, como dá para ver na televisão, Sim. mas também um manual do ABC do filé. Todas elas receberam esse manualzinho, que nada mais é do que a correspondência, letra, bordado, fonte tipográfica e nome. Olha só, vamos mostrar aqui. Vou mostrar aqui. E esse manual ajuda com que as bordadeiras... Cada letra vai ter ali o seu ponto. Exato. E isso ajuda com que as bordadeiras se lembrem, porque, né, são 26 letras, a gente tem como decorar tudo de uma vez. Adorei o M. Adorou o M? Adorei o M. E o nome de Milton, viu? Casa de Noca. Casa de Noca. Que legal. E além disso, esse manual e a fonte tipográfica, elas estão disponíveis online para qualquer designer de moda, designer de produto, cliente curioso possa baixar e encomendar com as meninas. Então é um ciclo completo de pesquisa, estudo, desenvolvimento de produto e agora nova fonte de renda para essas meninas que são lá do Pontal da Barra. E Milton, Braskem sempre incentivando, né, esses projetos e ajudando essas mulheres, como o Paulo até colocou aqui, né? Agora é uma nova fonte de renda que elas podem até incrementar. Elas agregam a isso, né? A gente viu lá na formatura com o Paulo e com a Petrúcia uma senhora de 82 anos lá, entendeu?
entre as pessoas que tinham gente mais nova, é evidente, mas já tinha gente com uma tradição, né? Uma família de 10 pessoas, praticamente todas as mulheres bordam e tal, né? Então, assim, realmente é como diz o nome do edital, né? São projetos que transformam e essa transformação, eu entendo que ela é uma transformação para além da renda, que é importante, porque a gente precisa reafirmar sempre a renda das mulheres, né? Elas são hoje responsáveis pela garantia do bem-estar das casas no Brasil inteiro, em Alagoas não é diferente, né? Mais de 60% das residências tem uma mulher como gestora ali, mas eu acho que essa é uma possibilidade que abre. Você tem um QR Code aqui, né? E você consegue baixar o QR Code, né? Você consegue imaginar que uma pessoa que não está aqui pode ter acesso, né? Em qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? Uma alagoana que, por exemplo, está fora do país e que quer retomar... quer uma peça, exatamente, né? E que quer retomar esse contato. Então, assim, eu fiquei muito surpreso assim, com a extensão das possibilidades que esse projeto traz e muito tocado pela qualidade, eu diria até pela poesia, porque a poesia está presente aqui dentro, né? Então, assim, foi uma grata surpresa. E, evidentemente, que a gente vai olhar, a gente já teve uma conversa sobre outras possibilidades lá no dia. Sim. Então, estamos vendo como é que a gente ajusta essas questões para prosseguir apoiando um projeto tão importante. Muito legal. Bem, agora eu quero que a gente diga, né, para quem está nos acompanhando, como é que dá para acompanhar o ABC do Filé, quem ficou aí interessado, quem quiser saber mais? Com certeza. Para acompanhar o ABC do Filé diretamente, pode seguir o Instagram do Inbordal, INBORDAL, que é o Instituto do Bordado Filé, da região da Lagoa Mundó e Manguaba. Mas, para baixar tudo, quem não conseguiu pegar o QR Code, pode entrar no site pauloacioli.com e lá você consegue baixar a fonte, consegue baixar o manual e consegue entrar em contato com as meninas para encomendar pelo Instagram diretamente. Muito legal. E a Braskem, né, também sempre abraçando essas iniciativas através dos editais. É importante demais a gente estar presente, né? Aquela região é uma região muito... que a gente tem uma proximidade muito grande, tem Fandango, tem o Lagoa Viva, assim, outras ações ali, né? E a gente vai estar muito... As rendeiras, né? A Associação das Rendeiras e a gente ficou muito feliz com esse projeto e acho que ele vai realmente fazer uma diferença expressiva. Está fazendo agora, mas ele continuará fazendo e acho que ele é um caminho, uma tendência de futuro muito expressiva. E o Revista Gazeta vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo final de semana. Lembrando que você pode acompanhar essas e outras entrevistas através dos nossos canais do YouTube, tanto da Rádio Mix quanto da Gazeta News. Até lá!